Bom, passou um pouco das 18, então boa noite, obrigada. Todos que estão acompanhando aqui, presencial, também pelo YouTube. Agradecer o convite, a oportunidade da doutora Camila Barreto, a Comissão de Cultura e Eventos, pela doutora Marta, e a essas advogadas que estão aqui na mesa comigo. Eu me sinto muito honrada em sentar à mesa com as mesmas, né? E também ter a presença de vocês aqui para me ouvir. Quando a Camila me fez o convite, ela falou que o tema seria o aniversário da Lei Maria da Penha e perguntou se eu poderia conversar um pouco com vocês sobre os benefícios previdenciários para a mulher vítima de violência. E eu falei, tudo bem, não tem problema. Por quê? Deixa eu ver, ele não colocou a tela ali, mas eu preparei um slide único, até passei para ela ontem. Esse ponto... Ah, tá aí. A parte superior, eu coloquei a Constituição, por quê? Para a gente entender primeiro o que a gente chama de direito previdenciário, quando, na verdade, nós vivemos, né, e dependemos da Seguridade Social. Para essa mulher, qualquer cidadão ter a cobertura do INSS, especificamente, o INSS é o Instituto Nacional de Seguro Social. Ele administra a Previdência. Os recolhimentos, né, as contribuições, são repassadas para o INSS, seja pelo trabalho com regime CLT, empregado, ou quem é autônomo, empresário, facultativo, faz o próprio recolhimento. Então, para ter acesso a esse seguro, primeiro é feito o pagamento, para depois receber o que seria a indenização do seguro, a cobertura pelo benefício previdenciário. Então, a gente precisa compreender que, no caso da mulher vítima de violência, esse artigo da Constituição, que prevê a seguridade, ele é essencial, porque a mulher ela tem direito aos benefícios, né, aos serviços de saúde, para ela receber todo atendimento necessário, para ela tratar a questão física, mental e viver num equilíbrio saudável, recuperar, restabelecer essas condições de saúde. A previdência para que ela tenha acesso a um benefício no momento que se afastar do trabalho ou tiver alguma sequela por conta dessa violência sofrida. E também a assistência social, que é direcionada para as pessoas mais carentes e não é exigido nenhum tipo de pagamento. Assim como a saúde, o acesso ele é gratuito. Compreendida essa parte da seguridade e desses 3 princípios essenciais da Constituição, que é a mulher vítima de violência tem acesso, como qualquer outra pessoa também, vou passar bem rapidinho um apanhado geral sobre os benefícios, as coberturas direcionadas, efetivas mesmo. E depois a gente vê uma outra data, né, Camila, para conversar melhor com mais detalhe, porque eu tinha até preparado um início de e-book, mas eu pensei, falei, nossa, tem uma parte aqui que sozinha não vai dar. Eu preciso passar uma parte para a Camila Barreto. Eu sabia que a Dione estaria aqui, tem a parte trabalhista, tem a parte de família, então eu acredito que juntas a gente consegue elaborar um material muito mais rico, mais interessante para todo mundo. Até a reforma da Previdência, a gente falava muito em auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. E dava um certo entendimento incorreto, né? Porque a pessoa acreditava que só um diagnóstico já dava direito a essa cobertura previdenciária. E, na verdade, a gente trabalha com incapacidade. Então, agora são chamados benefícios por incapacidade. Mas, para falar da mulher que é vítima de violência, estes são os termos mais adequados mesmo para a gente explicar, expor e entender quais são os direitos para atender essas possíveis clientes. O auxílio-doença, no caso de violência doméstica, ele tem 2 tipos. Pela incapacidade do trabalho dela, ela sofreu alguma lesão, ela, mesmo que seja violência psicológica, ela está com um abalo, ela pode sim passar por uma perícia e obter essa cobertura do benefício por incapacidade para ela recuperar
fazer o tratamento dela com uma certa tranquilidade. E também existe algumas medidas judiciais de afastamento dessa mulher deste ambiente que ela se vê sujeita à violência, incluindo suspensão do contrato de trabalho por até 6 meses, para que ela possa se reorganizar, se restabelecer e não ficar próxima desse agressor. Então, no caso de violência doméstica, o auxílio-doença ele pode ser pela incapacidade para o trabalho ou pela suspensão desse contrato de trabalho por até 6 meses, para que ela possa se restabelecer em outro local, outra atividade, viver em segurança até que se resolvam outras questões. A gente tem que lembrar bastante também que o INSS ele é um seguro social e no Brasil... Sim. Sou eu. Clóvis vai lá. Tá. Se combinasse, não dava certo, né? Deve ser carta nova. Bom, desculpa, gente. Clóvis vai lá resolver. Imagina. Então, o seguro, o Brasil, a gente trabalha, a Previdência, ela é um seguro social do sistema contributivo retributivo. Então, para essa mulher ter acesso a essas coberturas do INSS, receber esse benefício por conta da incapacidade, da lesão física, psicológica ou pelo afastamento do trabalho, período de até 6 meses, ela precisa cumprir uma regrinha de carência, né, e qualidade de segurada. Isso daí está tudo na lei. A carência é a quantidade mínima de contribuições e a qualidade de segurada é o vínculo ativo com o INSS, por ela estar fazendo recolhimentos mensais ou estar há pouco tempo sem contribuir. Então, a gente vê muitos casos que a mulher, quando começa o relacionamento, alguns companheiros, né, ela nem imagina que a pessoa seja o agressor, ela deixa a vida dela de trabalho e começa a cuidar só da casa. Alguns casos dão certo, outros não. Nem tudo é regra. Não é porque a pessoa começou deixou o mercado de trabalho para cuidar da casa que ela também vai sofrer uma violência. Mas está sujeito. Então, qual é a recomendação? Toda vez que sua amiga, você, sua familiar, falar, não, eu vou parar de trabalhar um tempo para cuidar da casa, para cuidar das crianças, eu vou estudar para um concurso, eu vou parar, eu vou dar uma desacelerada, incentiva a continuar fazendo os recolhimentos, porque se precisar da cobertura do INSS, precisa ter esse vínculo ativo dos recolhimentos. Ela pode contribuir como segurada facultativa, não tem problema nenhum. Se for uma pessoa de baixa renda, faz inscrição no CRAS como baixa renda e tem um recolhimento com valor bem inferior ao normal. Essa mulher ficou com alguma sequela da violência física que ela sofreu. Tem pessoas que perdem, mulheres que perdem um membro, partes de membro, olhos, ficam com uma perna, deformação no corpo, tudo isso. Mas ela, mesmo com essa perda funcional, essa sequela, ela consegue continuar a trabalhar. Então, ela pode receber um benefício chamado auxílio acidente, que é metade do valor que seria do auxílio-doença, não impede de trabalhar, vai continuar, pode voltar a trabalhar, vai receber esse benefício até se aposentar. Então, é até um complemento de renda. Mas esse benefício não mantém o vínculo ativo com o INSS. Então, se acaso ela entender que eu vou receber esse benefício daqui, dá para cobrir minhas contas, eu não preciso voltar a trabalhar, pode fazer o recolhimento, porque senão não vai manter o vínculo ativo com o INSS para aposentadoria e outros tipos de cobertura. O INSS ele tem obrigação também de oferecer outros 2 serviços para a reabilitação profissional. A reabilitação profissional ela serve para quê? Vamos supor que essa mulher era costureira e ela perdeu um braço. Para ela voltar para a função dela, fica inviável. Então, ela pode passar por uma reabilitação profissional.
Essa reabilitação pode ser um treinamento, um curso, para que ela adquira conhecimentos em outra área para trabalhar, para se manter, e também receber uma prótese, uma órtese, para ter de volta, né, a movimentação, a função daquele membro que foi perdido. Isso também é possível. Agora, no caso, essa mulher sofreu a violência, ela foi atendida num hospital público, ela passou por uma cirurgia reparadora, o INSS permitiu, disponibilizou a reabilitação profissional para ela, teve a prótese, teve a órtese, ela recebeu o benefício enquanto afastada. Como é que fica todas essas contas? Porque, para custear tudo isso, são as nossas contribuições, o nosso trabalho que nós contribuímos hoje para que o INSS tenha condições de pagar os benefícios para quem cumpriu os requisitos da lei, para receber sua aposentadoria, sua pensão, seu auxílio salário e maternidade. A lei prevê que o causador, o agressor da violência contra a mulher, ele pode passar, deve, né, passar, responder por uma ação de regresso e restituir todos os gastos do SUS para esse atendimento e do INSS também para essa cobertura previdenciária. Então, isso também é importante a gente ter ciência, porque, quem sabe, algum agressor vai pensar algum segundo a mais antes de levantar a mão, levantar a voz e praticar alguma conduta no sentido de atingir essa mulher, para que possa, né, evitar essa violência de qualquer tipo contra a mulher. Quanto tempo eu tenho? Ah, dá tempo. Essa mulher, ela não tinha nenhuma contribuição, nunca trabalhou registrada, não recebeu orientação, não pagava carnezinho, e ela perdeu uma perna, um braço, ela não vai conseguir recuperar as condições dela para retornar ao trabalho. A gente também já viu nos noticiários mulheres que sofreram uma queda. Teve um caso bem... mas não era violência doméstica, não era de relacionamento, mas um caso que foi bem noticiado na época, uma moça na saída de uma festa, uma casa noturna, um rapaz deu um murro, ela caiu, bateu a cabeça, e ela perdeu alguns sentidos. Ela saiu do hospital, teve tratamento, mas parece que ela não recuperou plenamente a capacidade dela de raciocínio, tudo isso. Imagine que essa mulher, depois dessa violência, ela não tem como voltar a começar uma atividade, voltar para a atividade dela, e ela não tinha vínculo com o INSS. Para isso, existe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que a gente também conhece como LOAS. É um benefício assistencial de um salário mínimo, que é direcionado para os deficientes, quem tem impedimento de longo prazo por no mínimo 2 anos, ou idoso a partir de 65 anos, que se enquadre na condição de baixa renda pelo CadÚnico feito no CRAS. Ele também serve para a mulher que, por exemplo, ela passou uma vida inteira se dedicando a quem não permitiu que ela tivesse condições de trabalho, de contribuir com o INSS. E agora que chegou a certa idade, ela se livrou desse agressor, mas ela não tem renda. E ela tem 65 anos. E ela se enquadra como baixa renda. Ela também pode pedir o BPC LOAS para ela como idosa, independente de ter deficiência ou não. Agora, eu deixei por último um tópico que, a meu ver, é extremamente relevante, porque eu trabalho com direito previdenciário há 14 anos já. No começo não era só previdenciário. Só previdenciário mesmo tem 12 anos, que o escritório é focado mesmo em previdenciário. Qual a maior vantagem e o orgulho que eu tenho desta atividade no previdenciário? A gente tem tudo na mão, todas as ferramentas para entregar renda, dignidade e sustento para as pessoas, para as famílias. Quanto menos pessoas em situação de marginalização na sociedade,
Marginalização, eu não estou falando de cometer um crime, e sim essa pessoa que fica excluída da sociedade. Imagina que a sociedade é um círculo, como a borda desse copo, e quem não preenche o requisito para estar no meio vai ficar na margem. É assim que a gente chama as periferias das cidades, né? São os entornos das cidades, quem não consegue chegar a todos os benefícios das áreas centrais. Então, deixei este último tópico mesmo para este fim, por quê? Na época que essa lei foi lançada, as pessoas comentavam com uma forma muito negativa, como se fosse um incentivo à violência. Isso não é verdade. Essa pensão especial, ela também é conhecida como pensão para os órfãos de feminicídio. Uma mulher que veio a falecer, um exemplo, a mulher que veio a falecer, ela não tinha vínculo com o INSS e ela deixou dependente menor de idade ou maior de idade inválido. Esses dependentes dela não receberiam pensão por morte, porque ela não cumpriu os requisitos previdenciários para essa cobertura. Então, se ela deixou órfãos, e esses órfãos se enquadrarem no conceito de baixa renda do CAD único, eles podem receber, sim, essa pensão, que seria uma pensão por morte, entre aspas, até completar 18 anos de idade, a previdenciária até 21, essa até 18, no valor de um salário mínimo. Ela deixou 4 filhos, os 4 vão dividir um salário mínimo. Ela só deixou um filho, esse filho vai receber um salário mínimo. Então, esse era o recadinho rápido para passar para vocês. Vamos ver, começa a mandar mensagem para elas, para a gente fazer o e-book dos direitos das mulheres vítimas, né? Porque eu pesquisei bastante, eu comecei a vasculhar, achei algumas cartilhas do governo federal, da assistência social, de hospitais, mas muitos tópicos que estão aqui não constavam naquele material. Falei, eu não vou mandar para o pessoal algo incompleto. Mas tenho certeza que a Dione também pode passar muita coisa da experiência dela para a gente produzir um material bem interessante. Mais uma vez, obrigada pela atenção. Aqui embaixo estão os meus Instagrams. Se alguém quiser bater um papo, conversar sobre essas questões previdenciárias, fico à disposição.